Há palavras que se cravam na alma como cacos de vidro. E o que é que você vai fazer, hein, velha? Foi o que meu genro me disse naquela tarde. Ele me disse isso com um sorriso torto, os braços cruzados, como se eu fosse um inseto insignificante que ele podia esmagar com o pé. Ele me disse isso depois que eu o confrontei sobre os hematomas que vi nos braços da minha filha. Eu não respondi com palavras. Peguei meu celular, tirei uma foto dele e a enviei para um número. Meia hora depois, a vida dele mudou para sempre. E a minha também. Eu me chamo Beatriz Costa, tenho 52 anos e durante quase 25 anos trabalhei como secretária no Ministério Público de Minas Gerais. Nunca fui alguém importante, nunca saí nos jornais, mas conheci muita gente, aprendi muitas coisas e guardei muitos contatos. Contatos que nunca pensei que teria de usar. Até aquela tarde de outubro, quando minha filha Sofia chegou em casa com lágrimas secas nas bochechas e mangas longas em pleno calor. Quando pedi que ela me mostrasse os braços e vi aquelas marcas escuras, roxas, amareladas, soube que o mundo tinha se partido em dois. Há momentos na vida de uma mãe em que tudo o que você foi, tudo o que você acreditou ser, desaparece. E só resta uma verdade. Proteger sua filha, custe o que custar. Esta é a história de como eu fiz isso e de como aprendi que a justiça às vezes não vem dos tribunais. Vem de uma mãe que já não tem nada a perder. Antes de contar como tudo se quebrou, preciso que conheçam como era tudo quando ainda estava inteiro. Preciso que vejam minha filha Sofia como eu a via, com seus olhos cor de mel, seu riso que enchia toda a casa e aquela mania que ela tinha desde menina de se pôr a dançar descalça na cozinha enquanto eu preparava o café da manhã. Sofia nasceu numa terça-feira de abril, sob uma chuva suave que cheirava a terra molhada e a jasmins. Desde aquele dia, minha vida teve um centro, um norte, uma razão para levantar a cada manhã, mesmo que tivesse de tomar 2 ônibus para chegar ao Ministério Público, mesmo que meus sapatos já tivessem buracos nas solas. Eu era secretária, como eu disse, mas não era uma secretária qualquer. Durante 25 anos, vi passar processos, promotores, advogados, policiais civis. Vi casos que não posso contar, nomes que não posso pronunciar. Aprendi que, neste país, às vezes a justiça não chega pela porta da frente, chega pela janela, por um telefonema à meia-noite ou por alguém que conhece alguém que conhece alguém. Mas, naquele tempo, isso não me importava. Eu só queria chegar em casa, tirar os sapatos e ver Sofia fazendo a lição de casa na mesa da sala de jantar. Ela era boa estudante, responsável, sonhava em estudar ilustração editorial. Queria fazer capas de revistas culturais, dizia. Queria que suas ilustrações contassem histórias antes que alguém abrisse a primeira página. E ela conseguiu. Formou-se com honras, conseguiu trabalho em uma agência pequena, mas digna. Ganhava o suficiente para me ajudar com as despesas. Aos domingos, íamos juntas à feira do Mercado Central. Comprávamos quiabos, tomates e pimentões. Eu a ensinei a fazer ensopado de costela com mandioca como minha avó fazia, com osso de tutano e aquele toque de coentro fresco no final. Ela dizia que ninguém cozinhava como eu. Esses eram meus dias felizes. Esses eram os dias em que eu ainda acreditava que o amor era suficiente para proteger alguém. Ele chegou num sábado de fevereiro. Chamava-se Fernando Ribeiro, arquiteto, 35 anos, cabelo bem arrumado, sorriso perfeito, camisa passada. Sofia me o apresentou numa cafeteria perto do centro histórico. Disse que estavam saindo há 6 meses, que ele era diferente, que a tratava bem. Eu o observei com cuidado, como todas as mães, não é? Buscando sinais? Procurando rachaduras? Buscando algo que dissesse: este homem não é para sua filha. Mas não vi nada. Fernando era educado. Pagou a conta sem ostentar. Abriu a porta para Sofia. Falou da família com respeito. Disse que o pai era professor aposentado e a mãe dona de casa, que ele era o mais velho de 3 irmãos, que trabalhava numa firma de arquitetura importante, supervisionando projetos na região metropolitana. Tudo parecia bem. Tudo parecia seguro. Sofia estava radiante. Eu a vi rir de uma forma que não via há anos.
Eu a vi olhá-lo com aqueles olhos brilhantes, cheios de ilusão, e pensei: talvez seja ele. Talvez esta seja a pessoa com quem minha filha construirá sua vida. Como eu ia saber que estava vendo o princípio de um pesadelo? Eles se casaram 8 meses depois. Casamento simples no jardim de um pequeno salão em Lagoa Santa. Sofia usava um vestido de renda branca com mangas longas e decote discreto. Eu lhe emprestei os brincos de pérolas que foram da minha mãe. Ela chorou ao colocá-los. Mãe, estou tão feliz, sussurrou enquanto eu a ajudava com o véu. Eu acreditei nela porque uma mãe sempre quer acreditar na filha quando ela diz que está feliz. Fernando foi atencioso durante a festa. Dançou comigo, me chamou de sogra com carinho. Brindamos com cachaça artesanal e suco de cajá. A família dele era numerosa, barulhenta, alegre. Eu me senti bem-vinda. Senti-me parte de algo. Os primeiros meses foram bons. Sofia e Fernando alugaram um apartamento em Lagoa Santa. Eu ia visitá-los aos domingos. Levava pão de queijo, broa de milho, chocolate quente cremoso em uma garrafa térmica. Comíamos juntos. Fernando me contava sobre seus projetos. Sofia me mostrava suas novas ilustrações no computador. Tudo parecia normal. Tudo parecia estar no seu lugar. Mas há coisas que uma mãe começa a notar, mesmo que não queira. Pequenas coisas, como a forma como Fernando interrompia Sofia quando ela falava, como mudava de canal sem perguntar se ela estava vendo algo, como fazia comentários sobre a roupa dela. Vai sair assim? Esse vestido está muito apertado. Não acha que deveria se cobrir mais? No começo, pensei que era proteção, ciúmes bobos, essas coisas que acontecem nos casais jovens. Mas depois Sofia começou a mudar. Deixou de usar vestidos, começou a colocar blusas de manga longa, mesmo em pleno calor de maio. Deixou de pintar os lábios, deixou de rir com tanta frequência. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela desviava o olhar e dizia: sim, mãe, está tudo perfeito, é só que o trabalho está pesado. Mas eu a conhecia. Eu conhecia cada gesto da minha filha, cada silêncio, cada mentira piedosa, e sabia que algo estava errado. Um domingo, ela chegou em casa de óculos escuros. Em outubro, quando o céu estava nublado, entrou um cisco no meu olho. Disse sem me olhar. Eu não disse nada, mas senti um aperto no peito. Preparei chocolate quente, peguei o pão de queijo que tinha comprado na padaria da esquina. Sentamos na mesa da cozinha. Aquela mesa de madeira velha, riscada, cheia de lembranças. A mesma mesa onde Sofia fez a lição de casa da primária, onde choramos juntas quando a avó morreu, onde celebramos sua formatura com bolo de nozes. Sofia, eu disse, segurando a mão dela. Olhe para mim. Ela apertou os lábios, tirou os óculos e eu vi o hematoma, um hematoma amarelado ao redor do olho esquerdo, quase curado, mas ainda visível. Eu caí, disse rapidamente. No banheiro. Escorreguei no tapete. Eu não acreditei, mas também não insisti. Porque às vezes, quando uma mãe pressiona demais, a filha se afasta. E eu não podia perdê-la. Não ainda. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos, não é? Você também sentiu essa angústia de ver alguém que você ama mudar na sua frente e não saber como ajudar? Conte-me sua história nos comentários. Quero ler você. Quero saber que não estou sozinha nisso, porque o que veio depois, foi pior do que jamais imaginei. E eu teria que tomar uma decisão que mudaria tudo. As fraturas nunca chegam de repente. Chegam devagar, como uma rachadura em uma parede que ninguém nota, até que um dia, sem aviso, toda a casa desaba. Assim foi com Sofia, assim foi com minha filha. Depois daquele domingo do hematoma no olho, passaram-se 3 meses sem que eu a visse. 4 semanas longas, pesadas, cheias de noites sem dormir. Eu ligava para ela. Ela atendia com pressa. Estou ocupada, mãe. Te ligo depois. Mas nunca me ligava. Eu mandava mensagens. Como você está, meu amor? Quer que eu te leve aquele ensopado? Ela respondia com um emoji. Obrigada, mãe. Outro dia.
Mas eu sabia que algo estava errado. Sabia nos ossos, naquela parte do corpo que as mães têm conectada diretamente ao coração dos nossos filhos. Aquele lugar onde não cabem mentiras. Foi numa terça-feira de janeiro que voltei a vê-la. Eu tinha saído cedo do Ministério Público. Tinha consulta com o dentista às 4 da tarde, mas cancelei. Algo me dizia que tinha que ir procurá-la. Algo no meu peito me puxava em direção à Lagoa Santa. Aquele apartamento onde minha filha vivia com um homem que me parecia cada vez mais estranho. Toquei a campainha uma vez, 2 vezes, ninguém abriu. Toquei de novo, insisti. Finalmente, ouvi passos. A porta se abriu apenas uma fresta, e lá estava Sofia com o cabelo preso num rabo de cavalo despenteado, um moletom cinza 3 números maior e os olhos inchados. Mãe, disse sem abrir totalmente. Não é uma boa hora. Posso entrar? Perguntei, tentando soar casual. É que Fernando está para chegar e... Só 10 minutos, meu amor, por favor. Ela hesitou. Olhou para trás como se alguém pudesse estar escutando. Finalmente, abriu a porta. Entrei, e o que vi me partiu a alma. O apartamento estava escuro, as cortinas fechadas, embora lá fora ainda houvesse luz do dia. A sala, que antes estava decorada com as ilustrações que Sofia havia desenhado, agora estava vazia. As paredes brancas nuas, o sofá desordenado, com um cobertor amassado, a mesa da sala de jantar cheia de pratos sujos. Sofia, o que aconteceu aqui? Perguntei olhando em volta. Nada, mãe. É só que não tive tempo de limpar. E suas ilustrações? Onde estão seus desenhos? Ela cruzou os braços. Fernando disse que pareciam muito carregadas, que é melhor ter as paredes limpas, mais minimalista. Minimalista. Essa palavra me soou vazia, falsa. Aproximei-me dela. A luz que entrava por uma fresta da cortina iluminou o rosto dela, e então eu vi. Um arranhão no pescoço, recente, vermelho. Sofia, eu disse com a voz trêmula. O que é isso? Ela levou a mão ao pescoço, cobrindo-o imediatamente. Me arranhei com um galho. Fui ao parque ontem e... Não minta para mim. Mãe, por favor. Sofia Costa, sou sua mãe. Não minta para mim. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Apenas negou com a cabeça, mordendo o lábio inferior como fazia quando era criança, e tentava não chorar. Eu a segurei pelos braços com cuidado, com todo o amor que tinha. Mostre-me, eu disse. O quê? Seus braços. Mostre-me. Mãe, não, por favor. Ela fechou os olhos, respirou fundo e lentamente, muito lentamente, subiu as mangas do moletom e lá estavam os hematomas, vários em diferentes tons, alguns roxos, recentes, outros amarelados, já sarando, marcas de dedos, de apertos, de alguém que a havia segurado com força, com violência. Senti que o chão se abria sob meus pés. Sofia, minha filha, quem fez isso com você? Ela se soltou de mim, baixou as mangas rapidamente, virou-se. Ninguém, mãe. Eu me machuco fácil. Sempre fui assim. Não me diga isso. Não me diga isso, porque eu sei que não é verdade. Mãe, por favor, vá embora. Se Fernando chegar e a vir aqui, ele vai ficar bravo. E o que tem se ele ficar bravo? Sou sua mãe. Tenho o direito de visitá-la. Não é tão simples. Por que não? O que esse homem fez com você? Ela se virou. Olhou para mim com aqueles olhos cor de mel que agora pareciam vazios, perdidos. Nada, mãe. Ele não me fez nada. É só que é complicado. Estamos passando por uma fase difícil. Todos os casamentos passam por isso. Os casamentos não passam por isso, eu disse, apontando para os braços dela. Isto não é normal, Sofia. Isso é. Já chega! Gritou ela com uma força que me assustou. Chega, mãe. Você não sabe de nada. Não sabe o que é estar casada. Não sabe o que é tentar manter uma família. As palavras dela me doeram mais do que qualquer golpe. Porque era verdade.
Eu nunca me casei. O pai de Sofia nos abandonou quando ela tinha 2 anos. Eu a criei sozinha, com meu salário de secretária, com minhas mãos cansadas, com meus joelhos que doíam de tanto limpar chãos alheios nos fins de semana para pagar a escola dela. Mas nunca ninguém tinha me posto a mão e eu havia jurado que minha filha também não permitiria. Sofia, eu disse com a voz embargada. Você não merece isso. Ninguém merece isso. Ela se deixou cair no sofá, escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Um choro silencioso, contido, como se estivesse guardando-o por meses. Sentei ao lado dela, abracei-a, senti o corpo dela tremer contra o meu. Não é tão ruim quanto você pensa, mãe, disse entre soluços. Fernando, ele tem muito estresse no trabalho. A firma está passando por problemas. Tiraram um projeto importante dele. Ele está frustrado, mas me ama. Sei que me ama. O amor não dói, minha filha. Mas também não é perfeito. Você mesma me disse que os relacionamentos exigem sacrifício. Sacrifício não significa deixar-se machucar. Ela levantou a cabeça, olhou para mim com aqueles olhos inchados, vermelhos. E o que você quer que eu faça, mãe? Que eu o deixe? Que volte para você como uma fracassada? Que eu dê razão a todas as pessoas que disseram que me casei muito rápido, muito jovem? Prefiro ter você viva e fracassada do que morta e orgulhosa. Essas palavras saíram da minha boca sem pensar, mas assim que as disse, soube que eram verdadeiras, porque algo dentro de mim já sabia. Algo em mim já estava se preparando para o pior. A abracei tão forte que senti o corpo dela tremer contra o meu. Senti sua respiração ofegante, seus soluços silenciosos. E enquanto a segurava, enquanto sentia o peso da dor dela em meus braços, pensei em todas as vezes que Fernando tinha sorrido para mim, em todos os jantares em que ele havia agido como o genro perfeito, em todas as mentiras em que eu tinha querido acreditar. Fernando Ribeiro não era um bom homem que cometeu um erro. Era um homem perigoso que estava escondendo sua verdadeira natureza desde o princípio. E eu não ia deixar que destruísse minha filha. Onde ele está agora? Eu perguntei. Saiu esta manhã. Disse que tinha uma reunião no escritório. Que horas ele volta? Ela olhou para o relógio na parede. Lá pelas 5. Eram 4h15. Sofia, me escute, eu disse, segurando as mãos dela. Vamos sair daqui agora. Vamos para minha casa. Você vai arrumar o que precisa e virá comigo. Mãe, eu não posso. Ele vai. Não me importa o que ele faça. Não mais. Mas se eu for, ele vai me procurar. Ele já fez isso uma vez. O quê? Há 3 semanas tentei ir embora. Arrumei uma mala, peguei um táxi, fui para a casa da minha amiga Lúcia. Fernando chegou 2 horas depois. Bateu na porta até que Lúcia me entregou. Disse que se eu tentasse de novo, ele me encontraria onde quer que fosse. Senti o sangue ferver. E Lúcia te entregou? Ela teve medo, mãe. Fernando estava gritando, ameaçando chamar a polícia, dizendo que eu tinha roubado coisas da casa. Lúcia tem 2 filhos pequenos. Não queria problemas. Entendi naquele momento por que tantas mulheres não escapam. Não é porque não queiram. É porque o mundo inteiro conspira para devolvê-las ao seu inferno. Escute-me bem, eu disse, olhando-a diretamente nos olhos. Desta vez vai ser diferente. Desta vez eu vou proteger você. Juro pela memória da sua avó, por tudo o que é sagrado, que este homem não vai tocar em você de novo. Sofia me olhou com aqueles olhos cor-de-mel cheios de lágrimas, de esperança quebrada, de medo. Como, mãe? Como você vai me proteger? Você verá. Levantei-me do sofá, peguei meu celular e verifiquei a hora. 4h20. Ainda tínhamos tempo. Vamos, eu disse. Vá para o seu quarto, arrume o essencial. Roupa, documentos, seu laptop, seus designs, o que puder colocar em uma mochila. Rápido. Mas, mãe, confie em mim. Ela se levantou lentamente, como se cada movimento doesse, como se o corpo já não lhe pertencesse.
Desapareceu pelo corredor em direção ao quarto. Eu fiquei ali, de pé no meio daquela sala que cheirava a medo, a violência, a segredos guardados, e então ouvi a chave na fechadura. Fernando havia voltado cedo. A porta se abriu e lá estava ele. Camisa branca, calça social, maleta preta na mão. Tinha o cabelo perfeitamente penteado, a barba bem feita, os sapatos brilhantes. Parecia o que sempre havia fingido ser. Um homem de sucesso, respeitável, normal. Mas eu já sabia a verdade. Beatriz, disse ele com surpresa genuína. O que faz aqui? Vim ver minha filha. Sofia, está tudo bem? Não, Fernando, não está bem. Ele fechou a porta atrás de si, largou a maleta no chão. A expressão dele mudou. A máscara de surpresa caiu e apareceu algo mais escuro, mais frio. O que houve? Você sabe perfeitamente o que houve. Ele se aproximou. Eu não me movi. Não sei do que você está falando. Se você veio se meter no meu casamento, Beatriz. Não estou me metendo. Estou tirando minha filha. Ele riu. Foi uma risada curta, seca, sem humor. Tirá-la para onde? Para minha casa, onde ela estará segura. Sofia não vai a lugar nenhum. Nesse momento, Sofia apareceu no corredor. Trazia uma mochila pequena pendurada no ombro, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Fernando a viu e o rosto dele se transformou completamente. O que diabos você pensa que está fazendo? Sofia ficou paralisada. Vi como todo o corpo dela se encolhia, como a respiração dela acelerava. Fernando caminhou em direção a ela com passos rápidos, decididos. Eu me interpus. Não se aproxime dela. Ele me olhou e nos olhos dele vi algo que me fez entender por que Sofia tinha tanto medo. Controle absoluto, frieza calculada, crueldade disfarçada de razão. Saia do meu caminho, velha. Não. Ele apertou a mandíbula, respirou fundo. Quando falou, a voz dele era perigosamente calma. Esta é minha casa. Sofia é minha esposa. Você não tem direito nenhum de vir aqui e levá-la. Tenho todo o direito. Sou a mãe dela. E eu sou o marido dela. Por lei, tenho mais direitos do que você. A lei não lhe dá o direito de bater nela. Eu nunca bati nela. Ela está com o olho roxo, Fernando. Está com o lábio partido. Tem hematomas no corpo todo. Ela caiu. É mentira. Pergunte a ela. Voltei a olhar para Sofia. Ela estava tremendo com a mochila ainda pendurada no ombro, olhando para o chão. Sofia, eu disse com a voz mais firme que pude. Diga a verdade. Diga o que ele fez com você. Silêncio. Sofia? Insisti. Ela levantou o olhar, me viu, depois viu Fernando e eu soube naquele momento que o medo era mais forte do que a verdade. Eu caí, mãe, disse ela com a voz mal audível. Escorreguei no banheiro. Ontem à noite Fernando não estava. Ele não tem nada a ver. Senti que algo se quebrava dentro de mim. Não, Sofia, não faça isso. Mãe, por favor, vá embora. Estou bem, de verdade. Fernando sorriu. Foi um sorriso pequeno, vitorioso, cruel. Está vendo? Disse ele. Você está inventando coisas. Está vendo problemas onde não existem. Eu o olhei. Olhei para aquele homem que tinha destruído minha filha, que a tinha convertido numa mulher que mentia para proteger seu agressor, que tremia na própria casa. E algo em mim mudou. Não era só raiva. Era determinação fria, calculada, perigosa. Está bem, eu disse, virando-me para Sofia. Se você não quer ir embora hoje, eu não vou obrigar. Mas quero que saiba de algo, meu amor. Eu sempre estarei aqui. Sempre. Quando estiver pronta, quando decidir que não pode mais, minha porta estará aberta a qualquer hora do dia ou da noite. Ela assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Aproximei-me dela, dei um beijo na testa, sussurrei no ouvido. Não tenha medo. Eu vou resolver isso. Depois, me virei para Fernando. Eu e você não terminamos, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos.
Ele cruzou os braços. Isso é uma ameaça, Beatriz. É uma promessa. E o que você vai fazer, velha? Chamar a polícia? Vá e faça isso. Sofia vai dizer exatamente o que acabou de dizer. Que caiu, que eu não estava lá. E você vai ficar como uma sogra intrometida, exagerada, que inventa histórias. Ele se aproximou mais, baixou a voz. Você não tem poder nenhum aqui. Nenhum. Então, vou pedir que saia da minha casa e não volte. A menos que eu a convide. Eu peguei meu celular. O que está fazendo? Perguntou ele. Eu tirei uma foto dele. Uma foto clara, perfeita, do rosto dele, com aquela expressão de arrogância, com aquele sorriso torto que revelava sua verdadeira natureza. Você está louca? Apague isso. Não. Ele deu um passo em minha direção. Apague agora. Eu já tinha enviado a foto para um número específico, um número que Fernando não conhecia, um número que ia mudar tudo. Já foi enviada, eu disse, e não há nada que você possa fazer. Para quem você enviou? Você vai saber. Ele tentou tirar meu celular, mas eu fui mais rápida. Afastei-me, guardei o telefone na bolsa. Você está cometendo um erro, disse ele com voz ameaçadora. Não, Fernando. O erro você cometeu quando decidiu tocar na minha filha. Saí daquele apartamento com as pernas trêmulas, com as mãos frias, com a sensação de que, se não fizesse algo agora, minha filha ia morrer. Não era drama. Não estava exagerando. Eu tinha trabalhado 25 anos no Ministério Público. Tinha visto centenas de casos de violência doméstica. Tinha lido processos. Tinha visto fotos de perícia e todos começavam igual. Com um hematoma, com uma desculpa, com uma promessa de que não voltaria a acontecer. E todos terminavam igual, com uma mulher no hospital ou no cemitério. Eu não ia deixar que Sofia se convertesse em outro processo. Não ia permitir que terminasse como todas as mulheres que eu tinha visto passar pela minha mesa durante 25 anos. Desci as escadas do prédio, entrei no meu carro, fiquei sentada ali durante 5 minutos com as mãos no volante, sem ligar o motor, pensando, avaliando, planejando, porque havia uma coisa que eu sabia e que muitas mães não sabiam. Eu sabia como o sistema funcionava. Eu sabia que se Sofia fosse ao Ministério Público agora mesmo e apresentasse uma denúncia, iriam colher o depoimento dela, fariam fotos, elaborariam um processo, e depois Fernando sairia livre porque não havia testemunhas, porque era a palavra dela contra a dele, porque Fernando Ribeiro tinha uma família com dinheiro, com advogados, com contatos, e Sofia voltaria para aquele apartamento, e Fernando a espancaria pior do que antes por ter falado, por ter denunciado, por ter se atrevido a contar o que acontecia atrás daquelas portas. Eu tinha visto esse padrão vezes demais, então eu não ia seguir o padrão, ia quebrá-lo. Liguei o motor, dirigi de volta para minha casa, sentei-me na mesa da cozinha, peguei meu laptop velho, o que usava para trabalhar quando trazia processos para casa, e comecei a investigar. Procurei o nome de Fernando Ribeiro, procurei suas redes sociais, procurei a família dele, procurei informações sobre a firma de arquitetura onde trabalhava, e depois procurei algo mais importante. Procurei Mônica Reis, a mulher que havia denunciado Fernando há 4 anos. A mulher que havia retirado a denúncia. A mulher que havia desaparecido. Demorei 3 dias para encontrá-la. 3 dias de buscar em bancos de dados, de ligar para contatos, de seguir pistas que não levavam a lugar nenhum. Até que, finalmente, Ricardo me ligou. Beatriz, disse ele, eu a encontrei. Onde ela está? Salvador. Mudou o nome. Mudou-se há 3 anos. Trabalha em uma cafeteria perto do centro. Pode me dar o número dela? Beatriz, não sei se ela vai querer falar com você. Tenho que tentar. Ricardo hesitou, depois suspirou. Eu vou mandar, mas tenha cuidado. Esta mulher passou por algo terrível. Não a pressione. Não vou. Naquela noite, liguei para Mônica Reis. O telefone tocou 5 vezes. 6. 7. Pensei que ela não ia atender, e então ouvi a voz dela. Alô? Era uma voz jovem,
suave, mas com um traço de desconfiança. Olá, eu disse. Meu nome é Beatriz Costa. Trabalho no Ministério Público de Minas Gerais. Estou investigando Fernando Ribeiro. Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Eu não tenho nada a dizer sobre ele, disse ela finalmente. Por favor, eu disse. Não estou ligando como promotora. Estou ligando como mãe. Fernando está com minha filha e está batendo nela. Outro silêncio. E então, ouvi algo que me quebrou o coração. Mônica começou a chorar. Chorou durante 2 minutos. Eu não disse nada, apenas esperei. Quando finalmente conseguiu falar, a voz dela tremia. Eu sabia que isso ia acontecer, disse ela. Eu sabia que ele ia fazer isso de novo. Soube desde o momento em que retirei a denúncia. Por que você a retirou? Porque a família dele me ameaçou. Porque me ligaram e disseram que se eu não retirasse a denúncia, iriam arruinar minha vida, que iriam dizer que eu era mentirosa, que iriam contratar advogados que iriam me destroçar no julgamento. Sinto muito. Eu também sinto muito, porque ao retirar essa denúncia, deixei um homem perigoso livre. E agora ele está com sua filha. Mônica, preciso que você me conte tudo o que aconteceu. Preciso que me ajude a detê-lo. Não vou voltar para Minas, disse rápido. Não vou testemunhar. Não vou ver esse homem de novo. Você não precisa vê-lo. Você pode dar seu testemunho por escrito. Pode fazê-lo de salvador. E isso vai servir para algo? Vai servir para demonstrar que Fernando tem um padrão, que não é a primeira vez que bate em uma mulher, que é um agressor em série. Mônica silenciou. Depois disse algo que eu nunca vou esquecer. Está bem, vou ajudar. Mas não estou fazendo isso por mim. Estou fazendo pela sua filha. Porque eu sei o que é viver com esse medo, e não quero que outra mulher passe pelo que eu passei. Obrigada, eu disse. Obrigada. Naquela noite não dormi. Fiquei acordada até as 4 da manhã, pensando em tudo o que tinha que fazer, pensando em como ia tirar Sofia de lá sem que Fernando percebesse, porque esse era o problema. Se eu simplesmente fosse ao apartamento e dissesse a Sofia para vir comigo, Fernando ia reagir, ia ficar violento, ia impedir que ela fosse, e no pior dos casos, ia machucá-la. Eu precisava de um plano, e tinha que ser um plano perfeito. Na sexta-feira de manhã, liguei para Sofia. Ela atendeu com voz apagada. Alô, mãe? Oi, meu amor. Como você está? Bem. Não estava bem. Eu sabia. Olha, eu disse, tentando soar casual. Quer que a gente vá à feira amanhã? Faz tempo que não vamos juntas. Silêncio. Não sei se posso, mãe. Fernando e eu temos coisas para fazer. Por favor, Sofia, só 1 hora. Eu sinto sua falta. Outro silêncio. Está bem, mas só 1 hora. Perfeito. Te vejo amanhã às 10 na feira do Mercado Central. Desliguei e comecei a preparar tudo. No sábado de manhã, cheguei ao mercado meia hora antes. Comprei flores, comprei pão de queijo, comprei chocolate quente e esperei. Sofia chegou às 10 em ponto. Usava óculos escuros, uma jaqueta enorme, o cabelo preso num rabo de cavalo. Parecia magra, frágil, como se um golpe de vento pudesse derrubá-la. Nós nos abraçamos. E quando a tive perto, quando senti o corpo pequeno dela contra o meu, tive que conter as lágrimas. Vamos, eu disse. Quero que me ajude a escolher flores para a sala. Caminhamos entre as barracas. Eu falava de coisas sem importância. Do clima, dos preços, de uma receita nova que queria experimentar. E pouco a pouco, Sofia começou a relaxar. Começou a sorrir, começou a falar. Contou-me sobre um projeto de ilustração que havia deixado pela metade, sobre uma revista que havia lhe pedido para desenhar uma capa sobre violência doméstica. A ironia me doeu. Sofia, eu disse, quando nos sentamos num banquinho com nossos chocolates quentes. Preciso que me escute. Preciso que confie em mim. Ela me olhou, tirando os óculos escuros. O hematoma no olho dela ainda estava ali, mais tênue. Mas ali. O que está acontecendo, mãe?
Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que Fernando está machucando você, e preciso que me deixe ajudar. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não pode me ajudar, mãe. Ninguém pode. Posso sim, mas você tem que confiar em mim. Tem que me deixar tirar você de lá. Não é tão fácil. Se eu for embora, ele virá me procurar, vai me encontrar e vai ser pior. Não se fizermos as coisas direito, não se fizermos com proteção legal, com uma medida protetiva, com uma denúncia formal. Eu já disse que não vou denunciar. Por que não? Porque eu o amo, mãe. Porque quando ele não está bravo, é diferente. É o homem por quem me apaixonei. É doce, é carinhoso, me traz flores, me diz que sente muito. Sofia, escute-me bem. Esse homem que você ama não existe. O homem que traz flores e o homem que bate em você são a mesma pessoa. E enquanto você continuar esperando que o homem bom volte, o homem mau vai continuar machucando você. Ela fechou os olhos. As lágrimas escorreram pelas bochechas e então disse algo que me destroçou. Mas se eu for embora, mãe, vou ficar sozinha. Vou ser uma mulher divorciada, fracassada, sem futuro. Você acredita nisso? Você realmente acredita que ficar sozinha é pior do que estar com um homem que bate em você? Eu não sei. Não sei mais de nada. Eu a segurei pelas mãos. Sofia, olhe para mim. Você não é um fracasso. Você é uma mulher inteligente, talentosa, linda e merece um homem que a trate com respeito. Com amor, com dignidade. Fernando não me merece, mas ele diz que ninguém mais vai me querer. Ele mente. Ele diz isso para você ficar, para você acreditar que não tem opções. Mas você tem, sim. E eu vou estar com você em cada passo do caminho. Ela me olhou com aqueles olhos cor-de-mel que eu conhecia desde que era bebê. Você promete? Eu prometo, Sofia. Respirou fundo e então assentiu. Está bem, mãe. Ajude-me. Essas duas palavras, ajude-me, eram tudo o que eu precisava ouvir. Nessa mesma tarde, comecei a executar o plano. Primeiro, liguei para um advogado. Chamava-se Martim Antunes. Eu o havia conhecido anos atrás em um caso de crime grave. Era um dos poucos advogados que realmente se preocupava com as vítimas. Contei-lhe a situação. Preciso que represente minha filha. Eu disse. Ela está disposta a testemunhar. Sim, e está disposta a ir até o fim? Mesmo que a família do agressor pressione. Ela vai estar, porque eu estarei com ela. Martim aceitou. Depois, liguei para Mônica. Já tenho advogado, eu disse. Preciso que me mande seu testemunho por escrito com todos os detalhes, com datas, com nomes. Eu farei, disse ela. Mas, Beatriz, tenha cuidado. A família Ribeiro tem muito poder. Vão tentar destruir sua filha. Não vão conseguir, porque desta vez não vão enfrentar apenas uma mulher assustada. Vão enfrentar uma mãe furiosa. Mônica riu. Foi uma risada triste. Tomara que minha mãe tivesse sido como você. Sinto muito, Mônica. Não sinta. Apenas proteja sua filha. Faça o que eu não pude fazer por mim mesma. Eu farei. E finalmente fiz algo que nunca pensei que faria. Fui ver a mãe de Fernando. Teresa Ribeiro vivia numa casa grande em um bairro de classe alta de Lagoa Santa. Uma casa com jardim bem cuidado, com grades de ferro forjado, com uma caminhonete cara na entrada. Toquei a campainha. Uma empregada abriu a porta. Bom dia. Procuro a senhora Teresa. De parte de quem? Beatriz Costa. Sou a mãe de Sofia, a esposa de Fernando. A empregada hesitou. Depois assentiu. Espere aqui. Fiquei parada na entrada durante 5 minutos, até que Teresa Ribeiro apareceu. Era uma mulher de uns 60 anos, cabelo tingido de loiro, roupa cara, colar de pérolas, expressão fria. O que você quer? Perguntou sem cumprimentar. Quero falar com você sobre seu filho. Meu filho é um homem bom, trabalhador, responsável. Seu filho é um agressor, um homem violento que bate na esposa.
Teresa me olhou com desprezo. Não sei o que sua filha deve ter dito, mas garanto que Fernando jamais levantaria a mão para ela. Eu a vi. Vi os hematomas dela. Vi o olho roxo. Vi as marcas nos braços dela. Isso não foi Fernando quem fez. Ah, não? Então quem foi? Provavelmente ela mesma, para chamar a atenção, para inventar drama. Senti a raiva subir pela minha garganta. Senhora Teresa, eu disse com voz controlada. Seu filho já fez isso antes. Há 4 anos ele bateu em outra mulher, uma mulher chamada Mônica Reis. Ela apresentou denúncia, mas sua família a pressionou para que retirasse. Isso é mentira. Não é mentira. Eu tenho o processo, tenho as fotos, tenho o depoimento. Teresa cruzou os braços. E o que você quer que eu faça? Eu quero que você fale com seu filho, que diga a ele para deixar Sofia em paz, que aceite o divórcio, que não a procure. Isso não vai acontecer. Fernando ama sua filha, e se ela o está acusando de algo que não fez, é porque alguém a está manipulando. Ninguém a está manipulando. Eu a vi. Eu vi o que seu filho fez com ela. Teresa deu um passo em minha direção. Escute-me bem, Beatriz. Minha família tem recursos. Temos advogados. Temos contatos. E se sua filha se atrever a denunciar meu filho, garanto que vamos destroçá-la. Vamos provar que ela é uma mentirosa, uma interesseira, uma oportunista que se casou com Fernando por dinheiro. Minha filha não precisa do dinheiro do seu filho. O que precisa é de segurança. E eu vou garantir que ela a tenha. Vá embora da minha casa. Eu fui, mas antes de sair, me virei e disse uma última coisa. Senhora Teresa, você sabe que seu filho é violento. Você sabe porque provavelmente o viu bater em Mônica e escolheu protegê-lo. Escolheu o sobrenome da sua família sobre a vida de uma mulher. Espero que possa dormir bem com essa decisão. Ela fechou a porta na minha cara, mas não me importei. Porque eu já sabia tudo o que precisava saber. A família Ribeiro ia lutar, ia contratar advogados, ia pressionar, mas eu também ia lutar e não ia parar até que Sofia estivesse a salvo. A verdade é que, até aquele momento, até aquele preciso segundo em que minha filha me contou como tinha passado a noite caída no chão esperando o amanhecer, eu ainda tinha uma parte de mim que queria acreditar que Fernando tinha jeito, que talvez com terapia, com ajuda profissional, com tempo, mas quando vi o rosto dela destroçado, quando vi como ela tremia enquanto falava, quando ouvi o medo na voz dela ao descrever como ele havia batido a cara dela contra o batente da porta. Entendi algo fundamental. Homens como Fernando não mudam, não porque não possam, mas porque não querem. Porque para eles o poder que sentem ao controlar outra pessoa é mais importante do que o amor, mais importante do que a família, mais importante do que qualquer coisa. Onde ele está agora? Perguntei enquanto colocava uma bolsa de gelo no olho dela. Saiu de manhã. Disse que tinha trabalho. Ele pediu perdão? Sofia baixou o olhar. Ele disse que eu o tinha provocado, que se eu tivesse limpado bem a casa, ele não teria ficado bravo. Senti algo quebrar dentro de mim. Não era tristeza, não era medo, era raiva. Raiva pura, cristalina, fria como gelo. Sofia, olhe para mim, eu disse. Ela levantou o rosto inchado. Isto não é sua culpa. Você me escutou? Nada do que Fernando faz é sua culpa. Ele escolhe bater em você. Ele escolhe machucar você. Você não o provocou. Você não fez nada de errado. Mas, mãe, não tem mais. O que ele está fazendo se chama violência doméstica. É um crime e eu vou ajudar você a sair disso. Como? Ainda não sei, mas vou encontrar a forma. Ela me olhou com aqueles olhos cor-de-mel que agora estavam apagados, vazios, como se algo dentro dela tivesse morrido. Eu tenho medo, mãe. Eu sei, meu amor. Eu também. E era verdade. Eu tinha medo porque sabia o que vinha. Sabia que quando uma mulher decide deixar um homem violento, esse é o momento mais perigoso. Vi casos no Ministério Público. Mulheres que morreram no dia em que disseram, já chega. Mulheres que perderam a vida para os companheiros quando tentaram ir embora. Mulheres que terminaram em hospitais,
em cemitérios, em estatísticas, mas eu não podia deixar que o medo me paralisasse. Porque se eu desistisse, se eu deixasse o medo vencer, minha filha morreria. Talvez não naquele dia, talvez não naquela semana, mas eventualmente Fernando a mataria, porque é assim que a violência funciona. Começa com palavras. Depois vem o isolamento, depois os empurrões, os socos e, finalmente, a morte. E sabe o que é o mais terrível? Que o sistema é projetado para proteger os agressores, não as vítimas. Eu vi como funciona por dentro. As mulheres chegam para apresentar denúncias e as fazem esperar horas. Perguntam que roupa estavam vestindo. Se tinham bebido álcool, se tinham provocado o agressor, como se algo justificasse a violência, como se houvesse uma razão válida para bater em outra pessoa. E depois, mesmo que consigam apresentar a denúncia, mesmo que tenham fotos, testemunhos, provas médicas, o agressor sai sob fiança, volta para casa e a mulher fica indefesa com uma medida protetiva que não vale nada. Porque quem vai vigiar para que o agressor não se aproxime? A polícia? Por favor, não tem recursos, não tem tempo, não se importam. Então, a mulher vive com medo constante, esperando que o agressor volte, que cumpra suas ameaças, que acabe com sua vida. E quando finalmente a matam, quando o corpo dela aparece nas notícias, todos dizem: pobre mulher. Deveria ter pedido ajuda. Mas ela pediu ajuda sim. O sistema foi o que falhou, e eu não ia permitir que o sistema falhasse com minha filha. Fiquei com Sofia naquela tarde. Preparei chá de camomila. Esquentei sopa de frango que tinha trazido em uma garrafa térmica. Eu a fiz comer, mesmo que ela dissesse que não tinha fome, porque eu sabia que ela precisava de forças para o que vinha. Enquanto ela comia em silêncio, eu revisava meu celular, buscava opções, abrigos para mulheres vítimas de violência, advogados especializados, números de emergência, e então me lembrei de algo. Anos atrás, no Ministério Público, conheci um promotor que realmente se preocupava com as vítimas. Chamava-se Martim Antunes. Era um desses homens raros que não viam os casos de violência doméstica como perdas de tempo, que realmente lutavam pelas mulheres. Procurei o número dele na minha agenda. Encontrei, disquei, atendeu ao terceiro toque. Beatriz? Disse ele com surpresa. Faz anos que não tenho notícias suas. Olá, Martim. Preciso da sua ajuda. Eu lhe contei tudo. Ele ouviu sem interromper, e quando terminei, suspirou. Beatriz, isso é complicado. Fernando Ribeiro não tem antecedentes criminais registrados oficialmente. E se sua filha não apresentar denúncia formal, não posso fazer nada. Eu sei, mas preciso saber que opções ela tem. Quão protegida ela pode estar se decidir denunciar. A verdade, não muito. Podemos pedir uma medida protetiva temporária, mas essas ordens valem pouco se o agressor estiver decidido a violar as regras. O que posso fazer é acelerar o processo, evitar que sua filha tenha que esperar meses para que o caso dela seja ouvido. E isso ajudaria. Ajudaria Fernando a não ter tempo de pressioná-la, de convencê-la a retirar a denúncia. Quanto mais rápido movermos o caso, menos oportunidades ele terá de manipular a situação. Obrigada, Martim. Mas, Beatriz, preciso que você entenda algo. Isso vai ser difícil. A família de Fernando tem recursos. Vão contratar bons advogados. Vão tentar desacreditar sua filha. Vão dizer que ela é mentirosa, interesseira, uma mulher despeitada. Vão fazer todo o possível para proteger o filho deles. Eu sei, mas não vou deixar que ganhem. É o que eu espero. Porque eu vi casos demais onde a família do agressor destrói a vítima. Isso não vai acontecer, porque desta vez a vítima não está sozinha. Desliguei, respirei fundo e voltei para Sofia. Ela estava deitada no sofá, com os olhos fechados, a bolsa de gelo sobre o rosto. Sentei ao lado dela, segurei a mão dela. Sofia, preciso que você tome uma decisão agora mesmo, porque o tempo está correndo e a cada minuto que passa, Fernando tem mais chances de machucar você de novo. Ela abriu os olhos. Que decisão? Se você vai denunciá-lo ou não, porque, se for fazer, temos que agir rápido.
Tenho um promotor que pode nos ajudar. Tenho informação sobre antecedentes de Fernando. Tenho contatos que podem acelerar o processo. Mas preciso que você esteja segura. Preciso que saiba que, uma vez que começarmos isso, não há volta. E se eu me arrepender? Você não pode se arrepender, porque se começarmos isso e depois você voltar atrás, Fernando vai saber que você tentou denunciá-lo e vai se vingar. Vai ser pior do que já é. Sofia fechou os olhos. As lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas. Eu não sei se consigo, mãe. Não sei se sou forte o suficiente. Inclinei-me para ela. Beijei a testa dela. Você não tem que ser forte, meu amor. Eu serei forte pelas duas. Ela soluçou, e então com voz quebrada disse: Ajude-me, mãe. Por favor, ajude-me. Essas duas palavras, ajude-me. Era tudo o que eu precisava ouvir. Naquela tarde, assumi o controle da situação. Primeiro, liguei para Ricardo. Ricardo, preciso que você me consiga uma medida protetiva temporária. Ela já apresentou denúncia? Sofia vai fazer, mas preciso da ordem pronta para quando ela fizer. Beatriz, você sabe que não funciona assim. Por favor, Ricardo, por todos os anos que trabalhamos juntos, por todas as vezes que você me pediu favores, estou pedindo um agora. Preciso dessa ordem. Ele ficou em silêncio. Depois suspirou. Isso pode me custar meu trabalho. Eu sei e nunca vou esquecer o que você está fazendo por mim. Dê-me 24 horas. Eu não tenho 24 horas. Preciso que esteja pronta em 6. Beatriz. Ricardo. Minha filha está em perigo. O marido dela bateu nela ontem à noite. Ela está com o olho roxo, o lábio partido. E quando ele voltar, ele vai bater nela de novo. Talvez a mate. Você pode viver com isso na sua consciência? Silêncio. Longo, pesado. Dê-me 3 horas. Obrigada. Desliguei. Depois liguei para Martim Antunes novamente. Sofia vai apresentar a denúncia. Hoje. Você pode nos receber no seu escritório? Hoje, Beatriz. É domingo. Eu sei, mas não posso esperar até amanhã. Se eu esperar, Fernando terá tempo de pressioná-la, de convencê-la a não fazer. Está bem, dê-me 1 hora. Vou abrir meu escritório. E finalmente fiz algo que nunca pensei que faria. Tomei uma decisão que mudaria tudo, mas não podia contar a Sofia. Não ainda, porque se eu dissesse, talvez ela se assustasse, talvez mudasse de ideia e eu não podia arriscar isso. 2 horas depois, estávamos no escritório de Martim. Era um prédio pequeno perto do centro de Belo Horizonte, com paredes amareladas descascadas, com uma placa que dizia Escritório Jurídico Antunes e Associados. Martim nos recebeu na entrada. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, óculos grossos, terno amassado, mas com olhos bondosos. Entrem, disse ele. Nos levou a um escritório pequeno com a mesa cheia de processos, com fotos de família nas paredes, com cheiro de café velho e papel. Sofia, sou o Martim Antunes. Serei seu advogado neste caso. Você está pronta para me contar o que aconteceu? Sofia me olhou. Eu assenti. Ela respirou fundo e começou a falar. Contou tudo desde o começo. Desde os primeiros meses, quando Fernando começou a fazer comentários sobre a roupa dela. Depois o isolamento, os telefonemas constantes, os ciúmes, as acusações e, finalmente, a violência física. O primeiro soco, os hematomas. A noite anterior, quando ele a puxou da cama. Quando o rosto dela bateu no batente da porta. Quando a deixou caída no chão. Martim tomava notas sem interromper, sem julgar, apenas escutando. E quando Sofia terminou, ele largou a caneta sobre a mesa. Sofia, você tem fotos dos hematomas? Não, nunca tirei fotos. Alguém mais viu as lesões. Minha mãe e talvez algumas vizinhas. Martim olhou para mim. Você as viu? Sim, todas nos últimos meses. Está bem. Isso nos serve como testemunho. Agora, Sofia, preciso que saiba algo. Isso vai ser difícil. A defesa vai tentar desacreditar você. Vão dizer que você inventou tudo, que é uma mulher despeitada, que só busca dinheiro.
Você está preparada para isso? Eu não sei. Você tem que estar, porque se não estiver segura, se houver, nem que seja uma pequena parte de você que duvide, eles vão notar e vão usar contra você. Sofia fechou os olhos. Eu vou estar com ela, eu disse, em cada passo. Martim assentiu. Bem, então vamos começar com a denúncia formal. Vamos para a delegacia agora mesmo. Agora. Agora, porque quanto mais tempo passar, mais difícil será provar o que aconteceu. Os hematomas vão desaparecer. A memória vai se nublar. Precisamos agir enquanto tudo está fresco. Sofia me olhou com pânico. Mãe, eu estou aqui, meu amor. Vamos fazer isso juntas. Nos levantamos, saímos do escritório e nos dirigimos à delegacia. A Delegacia Geral de Polícia de Minas Gerais era um edifício cinza, enorme, intimidador, com seguranças na entrada, com detectores de metal, com um cheiro de burocracia e desesperança. Eu tinha trabalhado ali durante 25 anos. Conhecia cada corredor, cada escritório, cada agente, mas nunca havia entrado como vítima, como mãe de uma vítima. E juro que era diferente. Parecia entrar em um labirinto do qual talvez nunca sairíamos. Martim nos levou para a área de crimes sexuais e violência familiar. Era um corredor longo com cadeiras plásticas cheias de mulheres, mulheres com rostos machucados, com crianças nos braços, com olhares vazios, todas esperando que alguém as escutasse, esperando por justiça que talvez nunca chegasse. Aproximei-me do balcão. Uma mulher jovem com uniforme olhou para mim sem interesse. Em que posso ajudar? Viemos apresentar uma denúncia por violência doméstica. Tem hora marcada? Não, mas é urgente. Todas são urgentes. Pegue uma senha e espere sua vez. Ela me deu um papelzinho com o número 47. Olhei para a tela digital na parede. Estavam no número 23. Isso vai demorar horas, sussurrei. Martim se aproximou do balcão. Com licença, senhorita. Sou o advogado Martim Antunes. Represento a senhorita Sofia Costa. É possível falar com a agente Laura Torres? A mulher o olhou com aborrecimento. A agente Torres não está trabalhando hoje. Há algum outro agente disponível? Todos estão ocupados. Tem que esperar a vez. Sem mas. Sentem-se e esperem. Nós nos sentamos. Sofia tremia ao meu lado. Calma, meu amor. Vamos ficar bem. Mas a verdade é que eu também estava assustada porque sabia como isso funcionava. Sabia que muitas mulheres chegavam ali cheias de coragem, decididas a denunciar. Mas depois de horas de espera, depois de serem tratadas como incômodos, como números, muitas se arrependiam, levantavam e voltavam para as casas onde eram espancadas. Voltavam para os homens que as machucavam, porque o sistema as esgotava, as quebrava antes que sequer pudessem contar sua história. E eu não ia permitir que isso acontecesse com Sofia. Peguei meu celular, liguei para Ricardo. Como vai essa medida protetiva? Já está quase. Preciso de mais uma assinatura. Ande logo. Estamos na delegacia e estão nos fazendo esperar como se fôssemos qualquer coisa. Quer que eu vá aí? Não, só preciso que essa ordem esteja pronta em 1 hora. Vou fazer o que puder. Obrigada. Desliguei. E esperamos. E esperamos. E esperamos. Passou meia hora, depois 1 hora. O número na tela avançava lentamente. 31, 34, 38. Sofia estava cada vez mais pálida. Mãe, eu quero ir embora. Não, já chegamos até aqui. Não vamos sair até que você apresente essa denúncia. Mas é que... Sofia, olhe para mim. Se formos embora agora, Fernando ganha. Ele vai continuar batendo em você. E da próxima vez talvez seja pior. Talvez da próxima vez não seja só seu olho. Talvez seja sua vida. Ela começou a chorar. Eu não consigo, mãe. Não consigo fazer isso. Você consegue e vai fazer, porque eu estou aqui com você. Martim se inclinou em nossa direção. Quase na nossa vez. Faltam só mais 5 números. E então, exatamente naquele momento,
a porta da delegacia se abriu e Fernando entrou. Não sei como nos encontrou. Não sei se nos seguiu do escritório de Martim, ou se alguém da família o avisou, ou se simplesmente soube que cedo ou tarde Sofia viria aqui. Mas lá estava ele com sua camisa azul amassada, com barba de alguns dias, com olhos vermelhos e inchados. Olhou em volta, viu todas as mulheres esperando, as crianças chorando, os seguranças na entrada e então nos viu. O rosto dele mudou de confuso para surpreso e para furioso, e ele começou a caminhar em nossa direção. Sofia se levantou. O papel com o número 47 caiu no chão. Não, não, não. Martim se levantou também. Senhor Ribeiro, o senhor precisa se retirar. Me retirar da minha própria esposa? Há uma medida protetiva temporária. Isso não significa nada. Vim falar com Sofia. Eu me levantei, coloquei-me entre Fernando e minha filha. Você não vai se aproximar dela. Fernando me olhou, riu. Foi uma risada amarga, cheia de raiva, cheia de incredulidade. Você. Tudo isso é sua culpa. É sua culpa. Você colocou ideias na cabeça dela. Disse para ela me deixar. Disse que eu era um monstro. Eu não precisei dizer nada. Seus socos falaram por mim. Os olhos de Fernando se encheram de lágrimas, e por um momento muito breve, vi algo diferente no rosto dele. Não era o homem arrogante que eu tinha conhecido. Não era o agressor que batia na minha filha. Era um homem quebrado. Um homem que havia perdido o controle e que não sabia como recuperá-lo. Eu a amo, sussurrou. A voz dele falhou. Eu a amo mais do que tudo neste mundo. Isso não é amor, eu disse. Isso é posse. Você não entende. Você nunca entendeu. Entendo perfeitamente. Entendo que você machucou minha filha, que a agrediu, que a humilhou, que tirou a alegria dela. Eu só. Não há desculpa. Fernando. Nenhuma. O segurança se aproximou mais. Senhor, última advertência. Retire-se ou chamarei mais pessoal. Fernando olhou para Sofia. Ela estava tremendo atrás de mim, com os braços cruzados, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Sofia, por favor, me perdoe. Sofia não respondeu. Apenas negou com a cabeça. Fernando deu um passo em direção a ela e então Martim se interpôs. Já chega! Se não se retirar agora mesmo, vou chamar a polícia. A polícia? Já me prenderam uma vez graças a esta bruxa. O que mais podem fazer comigo? Podem prendê-lo de novo, por violar a medida protetiva, por assédio, por intimidação. Fernando olhou em volta. Todas as mulheres na sala estavam olhando para ele com olhos cheios de julgamento, com olhos que já tinham visto homens como ele antes. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele se virou, caminhou em direção à porta, mas antes de sair, parou e disse sem se virar. Isto não vai terminar aqui. E se foi. Sofia desabou na cadeira. Ela tremia dos pés à cabeça. Eu me sentei ao lado dela. A abracei. Já passou, meu amor. Ele já foi. Mas Sofia não parava de tremer. Não parava de chorar. Eu não consigo fazer isso, mãe. Eu não consigo. Consegue sim. Você não viu como ele me olhou. Olhou para mim como se quisesse me matar. É por isso que temos que fazer isso. É por isso que você tem que apresentar a denúncia para que ele não possa se aproximar de você nunca mais. O segurança se aproximou de nós. Estão bem? Sim, obrigada. Se ele voltar, me avisem imediatamente. Eu assenti. Martim se sentou à nossa frente. Sofia, sei que foi difícil, mas é exatamente por isso que precisamos agir rápido. Fernando está desesperado, e homens desesperados são imprevisíveis. Você acha que ele pode me fazer algo? Não sei, mas não podemos arriscar. A tela na parede mudou. Número 43. Faltavam 4 números. Esperamos em silêncio. Sofia secou as lágrimas, endireitou-se na cadeira e respirou fundo. Eu vou fazer, disse ela. Eu vou apresentar a denúncia. Tem certeza? Sim,
Porque se eu não fizer agora, nunca vou fazer, e passarei o resto da minha vida com medo. Eu a abracei. Estou tão orgulhosa de você. Número 44, número 45, número 46 e, finalmente, número 47. Nos levaram para uma sala privada no fundo do prédio. Era um quarto pequeno com paredes cinzas, com uma mesa e 4 cadeiras, com uma janela que dava para um estacionamento. A agente Laura Torres estava nos esperando. Era uma mulher de uns 40 anos, com cabelo curto, com um uniforme impecável, com olhos cansados, mas amáveis. Sofia, eu sou a agente Torres. Vou colher seu depoimento. Você está pronta? Sofia assentiu. Sim. Certo. Preciso que me conte tudo desde o princípio com o máximo de detalhes possível. Nomes, datas, lugares, qualquer coisa que se lembre. Sofia começou a falar e eu escutei. Escutei enquanto ela contava a história que eu já conhecia, mas também escutei coisas que eu não sabia, coisas que ela nunca havia me contado. Como a vez em que Fernando a empurrou contra a parede e a cabeça dela bateu tão forte que ela viu estrelas. Como a vez em que ele a obrigou a apagar fotos das redes sociais porque ela parecia muito feliz sem ele. Como a vez em que a trancou no quarto por horas porque ela tinha saído para comprar pão sem avisá-lo. Cada palavra era uma punhalada no meu coração. Cada detalhe me lembrava que eu havia falhado, que não tinha visto, que não tinha protegido. A agente Torres tomava notas sem parar, sem julgar, apenas escutando. Quando Sofia terminou, quase 1 hora depois, a agente largou a caneta sobre a mesa. Sofia, quero que saiba de algo. O que você viveu se chama violência doméstica. E não é sua culpa. Nada do que você fez ou deixou de fazer justifica o que ele te fez. Sofia assentiu. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Agora vou precisar que você assine este depoimento e depois vamos ao médico legista para que ele documente suas lesões. O médico legista? Sim, faz parte do protocolo. Precisamos de evidência física dos golpes. Mas já se passaram vários dias. Os hematomas já estão sarando. Não importa. Ainda há marcas. Ainda há evidência. Sofia assinou o depoimento com a mão trêmula, com lágrimas caindo sobre o papel, e depois nos levaram para a área médica. O médico legista era um homem mais velho, de uns 60 anos, com óculos e jaleco branco, com voz suave e movimentos delicados. Sofia, vou examinar suas lesões. Vou tirar fotografias. Está bem? Sim. Quer que sua mãe esteja presente? Por favor. Está bem. O doutor começou a examinar Sofia. Primeiro o rosto. Tirou fotos do olho roxo, do lábio partido, do arranhão na bochecha. Depois os braços, as marcas de dedos, os hematomas em diferentes tons. Finalmente as costas. Sofia levantou a blusa e eu vi algo que não tinha visto antes. Um hematoma enorme que cobria quase toda a parte inferior das costas, em forma de pisada. Quando ele fez isso? Perguntei. Há 2 semanas. Ele me empurrou e eu caí. E depois pisou em mim para que eu não levantasse. Meu Deus do céu! O doutor tirou fotos e escreveu em seu laudo. Lesões compatíveis com violência física, padrão de abuso sistemático. Quando terminou, deu uma cópia do laudo a Sofia e outra à agente Torres. Com isso e seu depoimento temos o suficiente para prosseguir, disse a agente. Agora vou enviar ao Ministério Público. Eles decidirão se apresentarão acusações formais. Quanto tempo isso leva? Depende, mas normalmente entre 48 e 72 horas. E enquanto isso? Enquanto isso, a medida protetiva segue vigente. Fernando não pode se aproximar de você, não pode ligar, não pode entrar em contato de forma alguma, e se o fizer, então ele viola a ordem. E isso é outro crime. Sofia assentiu. Está bem. Saímos da delegacia quase às 7 da noite. Haviam-se passado 5 horas, 5 horas de depoimentos, de fotografias, de formulários. Estávamos esgotadas. Martim nos esperava lá fora. Como foi? Bem,
Já apresentamos tudo. Perfeito. Agora, a única coisa que podemos fazer é esperar. E se Fernando tentar algo? Por isso, vamos tomar precauções. Sofia, onde você está ficando? Na casa da minha mãe. Certo. Não saia sozinha. Se tiver que ir a algum lugar, vá acompanhada. E se você vir Fernando, ligue para a polícia imediatamente. Sofia assentiu. Está bem. Martim nos deu o cartão dele. Qualquer coisa me liguem, não importa a hora. Obrigada. Nos despedimos e fomos para casa. Naquela noite, Sofia e eu nos sentamos na sala com xícaras de chocolate quente e cremoso, com o silêncio preenchendo o espaço entre nós. Mãe, você acha que eu fiz a coisa certa? Sim, absolutamente. E se ele for solto e vier me procurar? Ele não vai ser solto. Não desta vez. Como você sabe? Porque desta vez temos evidências, temos fotos, temos seu depoimento, temos o laudo médico. Mas da última vez que uma mulher o acusou, ela retirou a denúncia. Você não é ela. Você é mais forte do que pensa. Eu não me sinto forte. Força não é não ter medo, meu amor. Força é ter medo e seguir em frente mesmo assim. Sofia recostou-se no meu ombro como quando era criança, como quando tinha pesadelos e eu a abraçava até que ela dormisse. Obrigada, mãe. Pelo quê? Por não desistir de mim. Eu nunca desistiria de você. Ficamos assim, em silêncio, até que ela adormeceu. 3 dias depois, o Ministério Público apresentou acusações formais contra Fernando Ribeiro. Violência doméstica agravada, lesão corporal dolosa, ameaças. A fiança foi fixada em 200. Tchau, Jalmo. A família de Fernando a pagou em menos de 2 horas e ele saiu, mas com condições estritas. Não podia se aproximar de Sofia a menos de 300 metros. Não podia contatá-la de forma alguma. Não podia sair do estado de Minas Gerais. Tinha que se apresentar ao Ministério Público toda semana e a medida protetiva seguia vigente. Ricardo me ligou naquela tarde. Ele já saiu. Eu sei. Tome cuidado. Esses caras sempre tentam algo quando saem. Eu sei. Sofia está bem, está assustada, mas está bem. Diga a ela para não sair sozinha e que, se vir algo suspeito, me ligue imediatamente. Eu farei. Obrigada, Ricardo. Para isso estamos. Desliguei e disse a Sofia. Ele já saiu. O rosto dela ficou pálido. Já? Sim. Mas não se preocupe. Ele tem condições. Não pode se aproximar de você e, se o fizer, volta para a prisão. Você não entende, mãe? Ele não tem medo da prisão. Ele tem medo de me perder. Por isso temos que ser cautelosas. Os dias seguintes foram tensos. Toda vez que a campainha tocava, toda vez que se ouvia um barulho na rua, Sofia pulava, olhava pela janela, se escondia. Eu tentava tranquilizá-la, mas a verdade é que eu também estava assustada porque eu conhecia casos como este. Casos onde o agressor saía e a primeira coisa que fazia era procurar a vítima para convencê-la, ou para machucá-la, ou para matá-la. E eu não ia permitir que isso acontecesse. Então, tomei precauções, troquei as fechaduras da casa, instalei câmeras de segurança, pedi aos vizinhos que me avisassem se vissem algo estranho e dei a Sofia um botão do pânico que conectava direto com a polícia. Você acha que tudo isso é necessário? Perguntou Sofia. É melhor prevenir. Você está me assustando. Não quero assustar você. Quero proteger você. E funcionou porque Fernando nunca veio, nunca ligou, nunca tentou contatá-la, pelo menos não diretamente, mas enviou outra pessoa, sua mãe. Teresa Ribeiro apareceu na minha porta uma tarde com sua bolsa de grife, com seus óculos escuros, com seu perfume caro. Preciso falar com a senhora, disse. Não temos nada para falar. Por favor, só 5 minutos. Eu a deixei entrar contra o meu melhor juízo. Sentamos na sala. Ela tirou os óculos e eu vi que tinha estado chorando. Senhora Beatriz, vim pedir que Sofia retire a denúncia. Eu ri. Foi uma risada amarga, cheia de incredulidade. A senhora acha que eu vou permitir isso?
Fernando é um bom rapaz, só tem problemas com o temperamento. Seu filho bateu na minha filha. Isso não é um problema de temperamento, isso é violência. Todos cometemos erros. Erros são esquecer de comprar leite. Bater em alguém não é um erro, é uma decisão. Por favor, se isso seguir adiante, Fernando vai para a prisão. Essa é a ideia. E o que vai acontecer com a vida dele, com a carreira dele? E o que estava acontecendo com a vida da minha filha enquanto ele a agredia? A senhora pensou nisso? Teresa se levantou. O rosto dela mudou de suplicante para furioso. Vocês são umas exageradas. Todos os casais brigam. Nem todos os casais terminam com olhos roxos e costelas quebradas. Sofia o provocou. Ela sabe como deixar Fernando bravo. Não me importa o que Sofia fez. Não há nada que justifique o que Fernando fez a ela. Teresa pegou a bolsa, dirigiu-se à porta, mas antes de sair virou-se para mim. Vão se arrepender quando Fernando estiver na prisão e Sofia ficar sozinha, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Minha filha vai ficar bem porque eu estou aqui. É o que a senhora pensa. E se foi? Eu contei a Martim sobre a visita. Ele não se surpreendeu. É típico. A família do agressor sempre tenta protegê-lo, minimizam, justificam. Você acha que eles tentarão mais alguma coisa? Possivelmente. Mas não se preocupe, temos tudo, e o julgamento foi marcado para junho. 4 meses. 4 meses. Parecia uma eternidade. 4 meses de esperar, de viver com medo, de olhar por cima do ombro. Mas não havia outra opção. Só esperar e confiar que a justiça funcionaria. E então, 2 semanas depois da visita de Teresa, recebi um telefonema. Era de um número desconhecido. Hesitei em atender, mas finalmente o fiz. Alô, senhora Beatriz. Sou eu, Mônica. Mônica, eu estava pensando no que falamos. Senti um alívio imenso ao ouvir a voz dela de novo. Sim, senhora, sou eu. Ricardo me disse que vocês continuaram com a denúncia. Houve uma pausa e depois, eu quero ajudar também. Nos encontramos 2 dias depois em uma cafeteria perto do Centro Histórico de Belo Horizonte, longe dos lugares onde alguém pudesse nos reconhecer. Mônica chegou primeiro. Eu a vi de fora, sentada perto da janela com uma xícara de café nas mãos. Ela tinha 32 anos, mas parecia mais velha, como se a vida tivesse passado por cima dela. Entrei, sentei-me à sua frente. Obrigada por ter vindo, eu disse. Obrigada a você por me contatar. Ficamos em silêncio, nos observando. 2 mulheres que não se conheciam, mas que compartilhavam algo terrível. O mesmo homem havia machucado a elas e as pessoas que amavam. Como está sua filha? Perguntou Mônica. Assustada, mas viva. Mônica assentiu. Isso é bom. É mais do que muitas conseguem. Por que você retirou a denúncia? Mônica baixou o olhar. Seus dedos apertaram a xícara. Porque tive medo. Porque a família dele me ameaçou. Porque me disseram que eu ia arruinar a vida de um bom homem por um mal-entendido. E você acreditou? Por um tempo. Sim, eu me convenci de que talvez eu tivesse exagerado, de que talvez eu o tivesse provocado. Mas agora eu sei que tudo foi mentira. O que aconteceu depois que você retirou a denúncia? Eu me mudei de cidade, mudei de telefone, fechei todas as minhas redes sociais. Basicamente, eu desapareci. E ele procurou você, não procurou? Assim que retirei a denúncia, ele me deixou em paz, porque eu já não era uma ameaça. Mônica levantou a vista. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Mas agora que eu sei que há outra mulher, agora que eu sei que sua filha está passando pelo mesmo que eu passei, eu não posso ficar calada. Não, de novo. Mônica aceitou testemunhar. Martim ficou surpreso. Isso muda tudo. Com o testemunho de Mônica, podemos provar que Fernando tem um padrão de comportamento violento. E isso ajuda? Sim, muito. Porque prova que isso não é um incidente isolado. É um comportamento sistemático. Quando você precisa que ela preste depoimento.
Na próxima semana, vamos apresentar o testemunho dela perante o juiz. Mônica assentiu. Estarei lá. E cumpriu. Uma semana depois, Mônica se apresentou na delegacia com cópias do seu processo, com fotografias dos seus próprios hematomas, com mensagens de texto que Fernando havia enviado 4 anos atrás. Ameaças. Desculpas. Promessas de mudança e depois mais ameaças. O ciclo completo. Laura Torres colheu o depoimento dela e, quando terminou, Mônica se virou para mim. Obrigada por me dar esta oportunidade de fazer o que eu deveria ter feito há 4 anos. Você não tem que agradecer nada. Tenho sim, porque se eu tivesse seguido adiante com minha denúncia, talvez Fernando estivesse na prisão agora, e sua filha nunca teria passado por isso. Você não pode pensar assim. Eu sei, mas não consigo evitar. Nós nos abraçamos, 2 mulheres que haviam sobrevivido e que agora lutavam juntas. O julgamento foi marcado para junho. 4 meses de espera, 4 meses de viver com medo, de olhar por cima do ombro, de pular toda vez que a campainha tocava, mas também 4 meses de cura. Sofia começou a terapia com uma psicóloga especializada em violência doméstica. No princípio, ela não queria ir. Não preciso de terapia, mãe. Eu estou bem. Você não está bem. E não estar bem é bom. O quê? Que eu não esteja bem? É normal, é esperado, mas você precisa de ajuda para processar tudo isso. Finalmente ela aceitou, e pouco a pouco começou a mudar. Começou a falar mais, a sorrir de vez em quando, a voltar a desenhar. Um dia me mostrou um design que havia feito. Era uma capa para uma revista cultural. Mostrava uma mulher de costas olhando para o horizonte com as mãos abertas como se estivesse soltando algo. É lindo, eu disse. Sofia sorriu. É sobre soltar, sobre deixar ir o que já não te serve. E você está pronta para isso? Estou tentando. Junho chegou e com ele o julgamento. A sala estava cheia. Família de Fernando. Nossa família. Jornalistas curiosos. Fernando estava sentado na mesa dos acusados com terno escuro, com gravata, parecendo o homem respeitável que todos acreditavam que ele era. Mas eu sabia a verdade, e logo todos saberiam. O promotor apresentou o caso, mostrou as fotografias de Sofia, leu o laudo médico, chamou ao estrado Laura Torres, que explicou o processo da denúncia, e depois chamou Sofia. Minha filha se levantou com as pernas trêmulas, com as mãos suadas, mas se levantou e caminhou em direção ao estrado. Jurou dizer a verdade e começou a falar. No princípio, com voz baixa, quase inaudível, mas pouco a pouco sua voz se tornou mais forte, mais clara, mais firme. Contou tudo. Os primeiros meses quando Fernando era encantador, atencioso, amoroso. E depois, como começaram os comentários, as críticas, os insultos, o primeiro empurrão, o primeiro soco, as desculpas, as promessas e depois o ciclo que se repetia uma e outra vez, até a noite em que Fernando a agrediu tão forte que ela pensou que ia morrer. Quando terminou, havia lágrimas no rosto dela, mas também havia força. O advogado de Fernando tentou desacreditá-la. Não é verdade que a senhorita tem um temperamento difícil? Não. Não é verdade que a senhorita provocava meu cliente? Não. Não é verdade que os hematomas poderiam ter sido causados por uma queda? Não. Foram causados pelos punhos do seu cliente. O advogado não tinha mais nada porque a verdade era clara e a verdade não precisava de enfeites. Depois, foi a vez de Mônica. Ela subiu ao estrado e contou sua história, como Fernando a havia cortejado, como havia sido perfeito no princípio e como havia se transformado em um pesadelo. As mesmas táticas, as mesmas desculpas, o mesmo ciclo. Quando terminou, o promotor perguntou: por que a senhorita retirou a denúncia há 4 anos? Porque tive medo, porque me senti sozinha, porque a família dele me ameaçou e eu não tinha ninguém para me apoiar. E por que a senhorita decidiu voltar agora? Porque não quero que outra mulher passe pelo que eu passei. Porque não quero que Fernando Ribeiro continue machucando mais pessoas.
O advogado de Fernando tentou desacreditá-la também. Não é verdade que a senhorita inventou esta história para se vingar do meu cliente. Não, isso não é vingança. É justiça. E o que a senhorita ganha com isso? Nada. Absolutamente nada, exceto a paz de saber que fiz a coisa certa. O julgamento durou 3 semanas. Testemunhas, evidências, argumentos e finalmente o veredito. Sentamos na sala. Sofia ao meu lado, com minha mão apertando a dela. O juiz entrou e começou a ler. No caso do Estado contra Fernando Ribeiro, pelas acusações de violência doméstica agravada, lesão corporal dolosa e ameaças. Este tribunal considera o acusado culpado de todas as acusações. O juiz continuou. Fernando Ribeiro é sentenciado a 10 anos de prisão em regime inicial fechado, com mínimo de 6 anos antes de poder solicitar progressão de regime. Além disso, deverá completar programas de reabilitação e terá uma medida protetiva permanente contra Sofia Costa. Ouvi um grito atrás de mim. Era Teresa, a mãe de Fernando, chorando, gritando que aquilo era injusto, que o filho dela era inocente. Mas eu não senti pena, senti alívio. Sofia se deixou cair no meu ombro chorando, mas essas lágrimas eram diferentes. Eram lágrimas de libertação. Acabou, mãe, acabou. Sim, meu amor, acabou. Saímos da sala e lá fora, Mônica nos esperava. Conseguimos, disse. Sim, conseguimos. Nós nos abraçamos as três mulheres que haviam lutado e que haviam vencido. Martim se aproximou. Parabéns. Fizeram um trabalho incrível. Obrigada a você por acreditar em nós sempre. Ricardo também estava lá. Ele me abraçou. Eu sabia que você conseguiria. Eu não teria conseguido sem a sua ajuda. Para isso que servem os amigos. Naquela tarde, Sofia e eu fomos comer em um pequeno restaurante no bairro de Lourdes. Pedimos frango com quiabo, angu e arroz branco, com suco de laranja. E pela primeira vez em meses. Comemos sem medo, sem olhar por cima do ombro, sem esperar que algo terrível acontecesse. Mãe, como eu estou? Linda. Não, é sério. Como eu estou? Mais forte, mais livre. Sofia sorriu. Eu me sinto livre, como se finalmente pudesse respirar. E você deveria, porque agora sua vida é sua. Obrigada, mãe, por não desistir de mim, por lutar por mim quando eu não podia lutar por mim mesma. Você não tem que agradecer, é isso que as mães fazem, mas nem todas fazem. Eu sei, e por isso sou grata a você. Os meses seguintes foram de reconstrução. Sofia se mudou para seu próprio apartamento, um pequeno em Lagoa Santa, com janelas grandes e paredes brancas que ela preencheu com seus designs, com fotografias, com plantas, com vida. Voltou a trabalhar, a ilustrar, a criar, e pouco a pouco, voltou a ser ela mesma, mas uma versão nova, mais forte, mais consciente, mais cuidadosa, mas também mais corajosa. 2 anos depois, Ricardo me ligou. Fernando está em tratamento obrigatório na prisão. E como ele está? O psicólogo diz que está progredindo, mas você e eu sabemos que isso não significa muito. Você acha que ele muda? Eu não sei. Alguns mudam, a maioria não. E se ele sair e procurar Sofia? A medida protetiva é permanente. Se ele se aproximar dela, volta para a prisão. Certo. E Sofia, como está? Bem, muito bem, aliás. Fico feliz em saber disso. E era verdade. Sofia estava bem, melhor que bem. Estava florescendo. 3 anos depois do julgamento, Sofia conheceu alguém. O nome dele era Alexandre. Ele trabalhava em uma livraria independente no centro de Belo Horizonte. Era tranquilo, respeitoso, amável. A primeira vez que o vi, ele estava nervoso. Muito prazer, senhora Beatriz. Sofia me falou muito da senhora. Espero que coisas boas. Só coisas boas. Observei como ele interagia com minha filha, como a escutava quando ela falava, como respeitava o espaço dela, como nunca a interrompia,
como nunca a controlava, e vi algo nos olhos de Sofia, algo que eu não via há anos. Paz. 5 anos depois do julgamento. Sofia estava grávida. 4 meses. Ela me contou em um domingo, durante nossa refeição semanal. Vou ser avó, eu disse. E eu vou ser mãe. Nós nos abraçamos chorando de felicidade. Você tem medo? Perguntei. Um pouco, mas também estou emocionada. Você vai ser uma mãe maravilhosa. Você acha? Eu sei. Sofia me mostrou o projeto em que estava trabalhando. Uma capa para uma revista. O tema: violência doméstica e como sair dela. A ilustração mostrava uma mulher caminhando em direção à luz, com correntes quebradas atrás dela. É poderoso, eu disse. É a minha história e é a história de milhares de mulheres. E agora é também uma história de esperança. Sim, de esperança. Uma tarde, enquanto Sofia estava me visitando, a campainha tocou. Era uma mulher jovem, 28 anos, com olhos assustados, com hematomas nos braços. Com licença, a senhora é Beatriz Costa? Sim. Em que posso ajudar? Meu nome é Valéria e eu preciso de ajuda. Eu a deixei entrar, e enquanto Sofia preparava café, Valéria contou sua história. Uma história que nós já conhecíamos porque a havíamos vivido. E enquanto a escutava, eu soube que isso não terminava conosco, que havia mais mulheres, que sempre haveria mais. Mas também soube que elas não estavam sozinhas, que havia mulheres como nós dispostas a lutar, a ajudar, a acreditar. Na noite depois que Valéria se foi com números de advogados, com informações sobre abrigos, com a promessa de que não estava sozinha, Sofia e eu ficamos na sala com xícaras de chocolate quente e cremoso. Você se lembra de quando pensou que nunca sairia disso? Perguntei. Sim. E agora? Agora eu sei que saí e que nunca vou voltar. E isso é tudo o que importa. Sofia pôs a mão sobre a barriga. Quero que meu filho cresça em um lar cheio de amor, de respeito, de paz. E ele vai crescer, porque você vai quebrar o ciclo. Você já quebrou. Eu guardei a fotografia de Fernando, a que eu havia tirado naquele dia quando o confrontei no apartamento. A que eu havia enviado para Ricardo, a que havia mudado tudo. Eu a guardei em uma caixa no fundo do meu armário. Eu não precisava mais dela porque Fernando já não tinha poder sobre nós. Já não era uma ameaça. Era apenas uma lembrança, um lembrete do que havíamos sobrevivido e do quão fortes éramos. Domingo à tarde, Sofia, Alexandre e eu estávamos no jardim da minha casa com pratos de frango com quiabo, com pão de queijo recém-feito, com suco de laranja. O sol brilhava, os pássaros cantavam, e pela primeira vez em anos tudo estava em paz. Mãe, a senhora alguma vez se arrependeu de ter feito o que fez? Perguntou Sofia. De salvar você? Sim, nunca. Nem por um segundo. Mesmo que tenha custado tanto? Especialmente porque custou tanto, porque isso significa que valeu a pena. Sofia pegou minha mão. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu amor. Alexandre sorriu e levantou o copo. Pelas mulheres fortes e pelas mães que nunca desistem. Brindamos. E naquele momento, eu soube que tudo tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de medo. Porque minha filha estava viva, estava livre e estava feliz. Se você está lendo isto e se sente identificada, se tem medo, se acha que não há saída, quero que saiba de algo. Saída existe sim. Não é fácil, não é rápida, mas existe e há pessoas dispostas a ajudar você, a acreditar em você, a lutar com você. Você não está sozinha. Nunca está sozinha e merece ser feliz, merece ser livre, merece viver sem medo. Esta é a minha história, a história de como salvei minha filha e de como ela se salvou a si mesma. Porque no final, a verdadeira força não é não ter medo, é ter medo e seguir em frente mesmo assim. É cair e se levantar, é quebrar e se reconstruir mais forte do que antes. E é exatamente isso que fizemos.
Sofia e eu nos quebramos e nos reconstruímos juntas, e agora somos imparáveis. Se esta história tocou seu coração e você acredita na força das mulheres, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Seu apoio nos ajuda a continuar contando estas histórias e conte-me nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Eu leio você.